Três coisas que acontecem quando você confia em Deus. Fique até o final desse vídeo que nós vamos passar por essas três situações e verificar onde você se enxerga nela. São coisas que realmente só pode vir da providência divina, das mãos de Deus sobre nós. Te convido a se inscrever no canal aqui se você ainda não é inscrito, compartilhar, colocar lá, ativar as notificações e também me seguir pelo Instagram. É o mesmo nome do canal aqui, Fábio Kubica Fé Católica. Vamos falar um pouco sobre esse tema tão importante. Você diz muitas vezes assim, ou pensa consigo mesmo que confia em Deus, mas seu coração continua cheio de ansiedade, medo do amanhã, pensamentos que não vão embora. Entenda que confiar de verdade é um processo que transforma a nossa realidade de dentro para fora. É um processo, como o próprio nome está dizendo. Quando você decide, de fato, entregar o controle da sua vida nas mãos de Deus, três coisas extraordinárias começam a acontecer na sua vida. Então, vamos entender um pouco mais, não saia daí, vamos acompanhar cada ponto desse vídeo, que é muito importante para a gente poder até estabelecer essa confiança e esse relacionamento com Deus. É como uma criança, se você colocar uma criança em cima de um barranco e falar para ela, pula que o pai te pega, ela vai confiar e vai pular. Um adulto muitas vezes vai começar a colocar empecilho, não, você não vai conseguir, você não vai me aguentar. É natural, quando a gente começa a conhecer mais as coisas, a gente começa a colocar barreiras e infelizmente isso também acontece na relação com Deus, principalmente quando informações mundanas colocam em xeque a nossa fé, colocam em xeque a nossa doutrina. Até por isso eu me senti incentivado a criar esse canal, para a gente poder se aprofundar um pouco mais na sustentação, na base da nossa fé católica, para a gente poder ter respostas principalmente para nós, mas também para os outros, que Deus é um Deus verdadeiro, um Deus poderoso, um Deus misericordioso, e dentro da minha igreja eu posso criar essa sustentação. Entenda, a oração é muito importante, mas quando você bebe do conhecimento, isso te fortalece. Não deixe de estudar um pouco mais a nossa doutrina, a nossa fé, a palavra de Deus. Não deixe de acessar conteúdos que fortaleçam esse entendimento, porque isso estabelece uma conexão mais íntima com Deus. Então é muito importante você investir tempo nessa formação intelectual também. Então vamos lá, 3 pontos. O primeiro ponto que eu quero trazer para você: a ansiedade dá lugar a uma paz inexplicável. Então, se a gente conectar o tema 3 coisas que acontecem quando eu confio em Deus, a primeira, a sua ansiedade, ela dá lugar a uma paz. Mas Fábio, como que isso acontece? Primeiro, a oração, ela consegue te acalmar a mente, inclusive cientificamente isso já foi comprovado. Então a primeira coisa que acontece é isso, o seu pensamento ele consegue se acalmar, e a Bíblia já nos fala sobre isso. A gente for lá em Filipenses 4, no capítulo 4, versículo 7, diz o seguinte: é a paz de Deus que excede toda a inteligência, haverá de guardar vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, em Filipenses, Cristo já falava através dos apóstolos isso, né? Então, confie em Deus. O problema pode até continuar ali, compreende? Mas o desespero ele vai embora. Eu sei que o problema existe, mas a minha confiança é maior que o meu problema. Você pensa, começa a pensar, a confiar, e quando você deita, dorme em paz, porque quem está te guardando, quem está cuidando de você, não dorme. Essa é a primeira beleza que acontece quando a gente confia verdadeiramente em Deus. Vamos para a segunda. Você começa a enxergar os livramentos. A gente sempre prega assim, uma porta se fecha, 10 se abrem. Mas o contrário também é verdadeiro. Você começa a enxergar os livramentos e certas portas começam a se fechar, compreende? E aí depois você vai entender que foi bom ter acontecido isso.
porque foi um livramento. Às vezes um pneu que fura de um carro, às vezes um lugar que não dá certo de você ir ou de ficar, enfim. Pessoas que você se desconectou. Então, antes, quando algo dava errado, quando a gente não tem essa intimidade com Deus e vê uma porta se fechando, você se frustra e muitas vezes até culpa Deus. Começa a culpar. Deus nunca me ajuda. Deus nunca me escuta. Que Deus é... Percebe? Só que a gente não tem a maturidade humana e espiritual de entender que Deus às vezes está te livrando de algo. Então Ele fechou uma porta justamente por isso. Quando a gente confia em Deus, a gente entende que o não de Deus também é uma proteção. Como um pai e uma mãe às vezes falam não para o filho, não é por repreender, às vezes para proteger, para poupar, para orientar, para educar, entendeu? Então você passa a agradecer pelos caminhos também que não deram certo, percebendo que Deus te livrou de um sofrimento futuro, porque o plano de Deus é muito maior para a sua vida. Entenda isso. Às vezes você percebe que certas coisas não deram certo, me fez eu dar um passo para trás, para que você possa dar 100 para frente. Porque quando a gente caminha nas forças e nos passos de Deus, a gente vai muito mais longe. Entenda isso, Deus está cuidando de você. E o terceiro ponto que acontece quando eu confio em Deus, a sua força se renova nas dificuldades. Sabe aquele velho ditado da fênix, eu renasci da fênix? É mais ou menos isso. A confiança em Deus injeta uma força sobrenatural em nossa alma, em nosso corpo, em nossa mente. Como diz o profeta Isaías, aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias. É isso. O meu Deus é muito maior. Olha o Antigo Testamento. Olha a história de Davi. Quanta coisa a gente pode perceber que quando Deus está junto, o impossível se torna possível. Você descobre que a sua estrutura suporta a tempestade. Não porque você é forte. Às vezes você até é. Mas a gente nunca é forte o suficiente para tudo. Mas porque a sua casa está firmada sobre uma rocha chamada Cristo, compreende? Então, se nós entendermos que ao estabelecer esse relacionamento com Deus, primeiro ponto, a ansiedade dá lugar à paz. Segundo ponto, você começa a enxergar os livramentos como uma coisa positiva. E o terceiro ponto, você se torna forte, a sua força se renova nas dificuldades. Então confiar não significa que a sua vida vai ser perfeita, não significa que você não vai ter problema. Confiar é você entender que existe como se fosse uma mágica, que não importa o tamanho do seu caos, no final a sua história sempre está sendo escrita por Deus e o final é sempre uma vitória. Nem sempre no caminho da forma que eu esperava, mas é muito melhor do que eu esperava, porque acontece da forma com que o meu Deus espera pela minha vida. E quem mais me ama como Deus, por isso que eu tenho que amar Deus muito, muito, cada vez mais, porque Ele nos protege, Ele nos guia, Ele nos abre portas, mas também nos fecha portas para que a gente possa estar protegido. Se desapegue do controle total. Entregue para Deus, faça essa transição na sua mente e na sua alma. Me diga aí, qual dessas 3 coisas você precisa que aconteça hoje na sua vida? Escreva aqui para eu entender qual dessas 3 coisas, ou 2, ou até as 3. Queria compreender o peso dessa mensagem na sua vida. E se essa mensagem foi uma mensagem forte, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis. Não deixe de deixar aquele like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante. Confie em Deus, abandone a sua vida em Deus, que a felicidade já está certa e garantida. Deus abençoe muito você que nos acompanha aqui nesse canal.